Começa agora uma nova era do Fed na gestão do Kevin Warsh, né, o substituto do Jerome Powell. Mas diante de um cenário bem complicado, de juros bastante altos e uma expectativa grande de inflação com todo esse conflito no Irã, etc., o petróleo e todas as grandes confusões e contracorrentes que estamos vendo na macroeconomia. Então, no capítulo de hoje eu quero falar um pouquinho dessa dicotomia que pode fazer com que nós tenhamos ali uma bifurcação, né? Ou vai para um lado ou vai para um outro lado bem oposto, e isso tem efeitos significativos nos seus investimentos. Então, acho que o grande cenário que a gente precisa analisar aqui é que o Kevin Warsh, ele é escolhido, né? Ele foi indicado pelo Trump e, em princípio, ele sempre foi uma pessoa bastante hawkish, ou seja, ele sempre quis subir juros, né? Ser mais agressivo, etc. Só que, ao mesmo tempo, o desejo que se tinha da administração Trump era de cortes. Ele sempre chamou ali o Jerome Powell de too late Powell, né? Então, assim, muito lento para reagir, etc. Você tem que cortar, precisa ajudar a economia real, não pode deixar as coisas desgringolarem. Então, fica a grande questão do que vai ser feito ali, né? Vamos ter uma independência, vamos ter alguém que seria, entre aspas, pau-mandado do Trump, etc. Então, tudo isso a gente vai precisar ver. Só que eu acho que o mais importante é que nesse exato momento nós temos grandes discursos ali do próprio Kevin Warsh no sentido de fazer uma alteração significativa na própria estrutura, o funcionamento do Fed, podendo até ter ali uma razão diferente de ser, ele dá essa impressão, porque até hoje nós temos ali uma agenda que é completamente colocada ali, que já é pré-determinada, né? Não está baseado na necessidade da economia de cortes de juros, etc., que poderiam tecnicamente acontecer a qualquer momento, mas sim diante de uma agenda que é sempre programada a cada mês, e aí você inclusive, né, o Fed Day, todo mundo espera com o final de Copa do Mundo para saber se vai ter corte, se não vai ter corte, todos esses dias são dias de extrema volatilidade, e o Warsh não mostrou ser muito fã desse tipo de política, né? Não sei se inclusive seria uma das medidas que ele tomaria, seria de acabar com essa agenda e simplesmente fazer baseado na mecânica monetária. Se o país está precisando de determinadas coisas, a gente vai agir no momento em que é necessário e não ficar esperando 2, 3 semanas até você ter uma reunião. Mas é claro que o tempo vai precisar dizer o que de fato vai acontecer. Mas é bem importante a gente olhar aqui o seguinte cenário, né? Essa aqui é a SP500 e ela vem num ritmo simplesmente insano, né? Todo mundo já chamando o topo dela a qualquer momento, porque tá caro demais, etc. Todos os princípios de precificação de ações não justificam, né, essa subida para aqueles que pensam mais numa análise fundamentalista, só que aqui, obviamente, né, quem acompanha esse podcast sabe que isso se torna pouco relevante quando a SP500 tem uma função de ser recicladora de capital ao redor do mundo. É para onde vai o fluxo passivo de capital, os 401k dos americanos, carry trades que são feitos dessa forma, etc. Então é justamente isso que a gente preza bastante, né, na Omnimacro. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que a gente veio aproveitando justamente todos esses movimentos. Só que o interessante de trazer aqui é que nós tivemos alguns momentos como esses vales aqui, que você teve do famoso Liberation Day, que o Trump fez quando ele inseriu as tarifas, etc., todas aquelas medidas que foram consideradas como muito drásticas naquele momento, e aí teve uma certa punição, né? Então a gente falou em vários capítulos sobre o paradigma A que o Trump queria fazer, na verdade não, o paradigma B, na verdade, onde o Trump queria dizer o seguinte: olha, agora é a hora, não é mais a hora de Wall Street, agora é a hora de Main Street. Então a gente precisa ajudar a população na economia real, mesmo que nós tenhamos problemas na bolsa. Não ligo muito para isso. Só que aí você teve realmente uma certa punição aqui, principalmente no mercado de bonds, já vou entrar nele daqui a pouco, e aí você teve uma medida que
que saiu ali do paradigma do paradigma B para ir para o paradigma C, onde ele falou, olha, beleza, então nesse caso, já que não dá para quebrar literalmente a poupança de todos os americanos, afinal de contas, a aposentadoria ela vai para SP500 querendo ou não, e a maioria dos americanos nem sabe disso, né? Eu explico bem isso para os membros, você acaba quebrando até a parte do consumo dos americanos, porque afinal de contas a gente tem um efeito contrário. A gente não tem as poupanças dos americanos que são investidas na bolsa como algo para fomentar a economia real. É exatamente o contrário. Você precisa da bolsa subindo para que se tenha um efeito de riqueza sentida pela população, com seus ativos crescendo, para que assim elas tenham mais disposição a gastar. E por enquanto a economia americana vem se sustentando muito bem, né, contra várias previsões de recessão. Só que você também teve momentos ali, como a guerra do Irã, que também tiveram essa correção. E agora nós voltamos aqui com tudo. A grande pergunta que se tem o Kevin Warsh agora está diante da seguinte situação. Ou ele vai começar a se preocupar com a inflação, os preços, né, etc., combustíveis, alimentos que vem subindo de fato, etc., e vai falar, olha, nós precisamos conter isso, e ele vai ser mais hawkish, ou às vezes ter que contrariar toda aquela questão, né, do Trump, de cortes, etc., e atrapalhar essa sequência, o que pode trazer seríssimas correções de curto prazo, né? Principalmente com essa mudança, o mercado não quer nenhum tipo de imprevisibilidade, ele pode ser um fator que vá trazer isso, ou ele simplesmente, ao não agir diante de um cenário como esse, você já tem uma série de correntes que já estão atuando hoje para que esse movimento simplesmente continue. Então, dar uma olhada nas primeiras falas do Kevin Warsh vai ser extremamente importante. E se você estiver gostando do que eu estou falando até esse momento, né, se você não conhece o nosso trabalho, você pode nos seguir mais profundamente aqui no Substack, né, onde eu tenho esses vídeos de forma gratuita, também em formato de artigos, sem nenhum tipo de propaganda como você está vendo aqui no YouTube. Mas melhor ainda, o que a gente está fazendo diante disso? Né? A gente está aproveitando a SP500, nós temos outros ativos também no portfólio e a gente publica justamente isso para os nossos membros, né, que você pode acompanhar aqui com todos os resultados, todo o pensamento por trás do que nós estamos fazendo ao gerenciar o portfólio. Então todos os links estão aqui na descrição abaixo, mas é totalmente gratuito de você começar. Então agora a gente precisa voltar a olhar para os juros de 10 anos dos Estados Unidos, que voltaram agora a ter uma subida. Na verdade, existe toda uma preocupação sobre uma crise mundial de dívida soberana, né? Só que tudo isso, como sempre, a gente tem que olhar de forma relativa. Então a gente não pode olhar os Estados Unidos de forma isolada. Ele precisa ser comparado com o resto do mundo. Então você tem o mesmo problema que está acontecendo nos Estados Unidos aqui com os juros de 10 anos, está acontecendo no Japão, está acontecendo na Europa, está acontecendo, né, em vários outros países. E é essa grande questão que vai ser interessante ver, como que os outros bancos centrais vão começar a reagir, porque você tem uma competição desleal. Então o que acontece? O diferencial que você vê nesses juros acaba fazendo com que, de uma forma engraçada, né? Porque o juro alto ele atrapalha os Estados Unidos, inclusive os juros de 10 anos eles são a referência, né, do mortgage americano, e já faz bastante tempo que se queria que isso caísse, né, para permitir que as pessoas possam voltar a comprar casas, etc. Só que agora ele deu uma disparada. Então ele está aqui a 4,55, chegando perto ali das máximas desde a entrada do governo Trump, né, que foi 4,8. Então aqui ele deu até uma certa aliviada, mas ele chegou aqui a 4,67 num determinado momento, né? Então vai ser importante a gente olhar isso daqui. Só que a grande questão é que quando os Estados Unidos sobem, isso atrapalha o consumo americano, os investimentos, etc., o refinanciamento corporativo. Só que isso é pior ainda para o resto do mundo, porque quando você tem um juro alto nos Estados Unidos, onde dentro de um sistema do dólar você tem ali o famoso livre de risco, né, que é assim que são os bonds americanos, que eles são considerados como colateral para o resto do mundo, você acaba criando uma concorrência desleal para os outros bonds. Bonds alemães sofrem, bonds
japoneses sofrem, bonds de vários outros lugares sobem. E isso acaba atraindo capital para os Estados Unidos para pegar um juro fixo desse de 10 anos que está bastante alto. E isso é o famoso milkshake, por isso que você consegue ver ali dólar subindo ao mesmo tempo. Teve uma certa recuperação agora, né? Ele acabou subindo um pouco, voltando ali para o DXY quase a 100 dólares novamente, a 100 novamente. E isso acaba sugando o capital para os Estados Unidos. Então, esse não é o tipo de cenário desejado para ninguém, né? Você quer ver o dólar fluindo, você quer ver ele se distribuindo ao redor do mundo. Então, vai ser muito interessante ver se esse tipo de movimento vai ser combatido pelo Kevin Warsh, ou se vai ter uma proximidade junto também com o próprio Scott Bessent, né, para começar a dar uma aliviada nessa curva. Então você está vendo aqui, ó, que ele deu uma grande puxada, né, para cima aqui. Vamos comparar aqui em relação a fevereiro, por exemplo, dá uma olhada, ó. Isso aqui, ó, essa laranja é a curva em fevereiro desse ano, e aqui você está vendo como ela deu uma grande puxada para cima em todos os vencimentos. E isso aqui é uma certa preocupação. Então vai ter intervenção, só que ao mesmo tempo o Kevin Warsh ele é contra você expandir muito o balanço do Fed. Então o que sugere que possamos ter ali um freio em toda aquela programação de compra, né? Os famosos RMOs, que eu sempre falo aqui, né? Dessas compras programadas, etc. Só que é aquele negócio. A entrada do Kevin Warsh não significa que você tenha necessariamente uma mudança radical que vai acontecer no momento, porque ele é um membro, ele não é o membro. Ele é chairman, ele pode falar, etc. Mas não é ele, não é baseado na decisão dele que você vai ter uma mudança significativa do Fed. Afinal de contas, é um comitê, certo? Ele é um voto. Então, tudo isso vai ser interessante a gente poder avaliar e é baseado nisso que a gente precisa ver os reais cenários, né? Para ver se a gente continua tudo isso aqui, mas a não ação, quanto mais quieto ele ficar, mais esse tipo de movimento vai continuar sendo propiciado, porque nós temos várias outras macro correntes que nesse exato momento estão injetando bastante liquidez nesse cenário aqui para fazer tudo isso subir, né? Então, a não ser que ele puxe o freio de mão, né, em algum sentido, a gente vai continuar vendo ali várias dessas tendências de subida, mas vai ser muito importante ver como que ele vai começar a gerenciar o Fed, que pode dar essa nova cara, né, criando essa nova gestão pós Jerome Powell.